muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos ao estudo da Palavra de Deus? Abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 3, verso 23. O título desta mensagem, do que vamos falar nesta manhã, é muito simples. O que é ser um pecador? Afinal de contas, o que a Bíblia tem a dizer sobre ser um pecador? Eu sei que você pode ter a sua definição e pode ter a sua opinião sobre isso, mas nós queremos nessa noite observar na Palavra de Deus o que Deus tem a dizer sobre isso. Se você puder colocar-se em pé em reverência à leitura da Palavra do Senhor, depois de lermos este verso, Romanos 3, 23, nós ainda em pé vamos orar. A Palavra de Deus diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Obrigado, nosso Deus, pelo privilégio de estarmos na Tua casa. Obrigado pelo privilégio de abrirmos a Tua Bíblia com toda a liberdade e podermos falar do Senhor. Reconhecemos que em muitas partes deste mundo isso tem sido proibido e crentes têm se reunido às escondidas, de uma forma quase subterrânea, ó Deus, escondidos em porões, em lugares ermos, para ter o privilégio que nós temos com liberdade aqui no nosso país. Senhor, quando lemos a Tua Palavra, reconhecemos que há somente dois caminhos a seguir. Ou vamos ignorar aquilo que ela nos diz, ou vamos aceitá-la como a única verdade. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, trabalhe em nossos corações nesta noite, para que entendamos a Tua verdade e para que, ó Pai, aceitemos de coração grato aquilo que o Senhor tem nos ensinado. É o que nós a Te pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo, nesta carta aos Romanos, vai nos deixar muito claro isso. Todo ser humano é pecador. Todo ser humano nasce com esta mancha em seu coração. Todo ser humano nasce nesta condição. O que o pecador faz é um assunto talvez para outra mensagem, mas a consequência de ser pecador são todos os tipos de atos e práticas que nós vemos o ser humano realizar. Não importa se vai da mentira ou homicídio, tudo vem do fato que ele é um pecador. A fonte da sua vida está contaminada. E tudo que sai desta fonte está contaminado pelo vírus do pecado, pela maldade do pecado. Quando nós pregamos o Evangelho às pessoas, e lhes falamos desta verdade bíblica, nós vemos que elas têm todo tipo de reação. Quantas vezes falando a alguém sobre o fato de que todo ser humano é pecador, alguns simplesmente negam que isso seja realidade em relação a eles. Olha, pode ser você, pode ser outra pessoa, mas dizem eles, eu não estou dentro daquilo que a palavra de Deus está dizendo. E sabe por que normalmente eles dizem isso? Eles simplesmente repetem, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz isso ou aquilo. Ou seja, eles colocam o pecado como questão dentro de 3 ou 4 ações, mas esquecem de tudo aquilo que a Bíblia diz que também é pecado, desde a mais simples mentira ou a ganância ou a vaidade. É muito fácil dizer que não são pecadores quando apontam apenas para o pecado de outros homens, mas não de si próprios. Outros até mesmo reconhecem que são pecadores, mas que não são tão culpados assim. Olha, eu reconheço que isso é verdade a respeito de mim. Realmente eu sou um pecador, mas não é dessa forma que o Senhor está dizendo. Não é dessa forma que você quer dizer que eu sou. Talvez eu seja culpado deste ou daquele pecado, talvez eu seja culpado dessa ou daquela questão, mas observe como são questões pequenas. E normalmente, irmãos, o que as pessoas fazem com isso
é colocar alguém ao lado delas, imaginariamente, alguém que elas consideram ser um pecador terrível e dizem: olha, está vendo agora como eu sou bom? Está vendo agora como ele é pecador e como eu não sou tão culpado assim de pecados tão graves? Existem aqueles ainda que reconhecem a verdade bíblica da existência e da abundância do pecado, mas simplesmente não dão valor nenhum a isso. Infelizmente, irmãos, o pecado tem se alastrado de tal forma na nossa sociedade, na nossa cidade, no nosso trabalho, na nossa família, nas nossas relações pessoais, no casamento, na criação de filhos, na família de forma geral, e em tantas esferas do nosso relacionamento com as pessoas, que nós estamos considerando isso normal. Nós passamos a considerar pecados que a Bíblia coloca muito claramente como questões normais e absolutamente como questões que fazem parte da nossa sociedade. Já perceberam que há coisas com as quais não nos assustamos mais? Há coisas com as quais não nos chocamos mais? Há situações com as quais nós simplesmente olhamos e consideramos normal. Pecados se tornaram normais e é assim que as pessoas têm olhado para isso. Como dizer para as pessoas que elas são pecadoras, se aquilo que elas veem tem sido considerado como absolutamente normal e fazendo parte da vida normal das pessoas? Eu creio que há 4 questões principais antes de começarmos, que nós devemos estabelecer bem. Primeiro, reconhecer a ação do pecado em todo ser humano. Sim, não há exceção a não ser Jesus Cristo. Todos nós somos aquilo que o título dessa mensagem está dizendo. Todos nós, sem exceção, nascemos pecadores. Se você tem o desejo de conhecer mais sobre essa doutrina, o livro de Romanos é um livro indicado para a sua leitura. Desde o capítulo 3, ou melhor, desde o capítulo 1, verso 18, Paulo está falando da condenação do ser humano. Depois ele vai tocar em todas as questões que envolvem isso, desde a condenação ao fato de serem pecadores. Mas um dos argumentos que Paulo usa na carta aos Romanos é simplesmente incrível. Ele quer demonstrar que todas as pessoas são pecadores, e ele diz assim, que o pecado reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança desses. Sabe qual é o argumento que ele usa para provar que todos os seres humanos são pecadores? Ele vai nos dizer o seguinte: o mais tenro bebê, aquele bebezinho que nasceu há 2 ou 3 dias, Paulo diz, ele vai usar o exemplo, não citando isso, mas levando-nos a entender essa questão. Um bebê que recém-nasceu, alguém que tenha nascido sem a capacidade intelectual de compreender o que é certo ou errado, pessoas sem habilidade de compreender isto, por questões de doença, má formação cerebral, por exemplo. Paulo diz assim, essas pessoas também morrem. Bebês morrem, e o que eles fizeram para morrer? Qual foi o pecado que eles cometeram? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas aquele bebê não cometeu pecado nenhum. Quantas vezes eu, como pastor, já estive em velórios de bebês, de crianças de poucos dias? Por que elas morreram? Que pecado elas cometeram? Já estive também em momentos assim, com pessoas que com debilidade mental eram incapazes de dizer o certo ou o errado, mas que também morreram. Que pecado elas cometeram? O que elas sabiam? O que Paulo nos ensina é o seguinte: não precisou cometer nada, já nasceram pecadores. Seus pais eram pecadores, seus avós eram pecadores, e toda a nossa linhagem até Adão, desde que Adão pecou no Éden, nasce pecadora. Então o primeiro princípio, é preciso reconhecer que isso é verdade a respeito de todo ser humano. Em segundo lugar, que todos os membros da raça humana, exceto Jesus, são pecadores. Apenas Jesus não o foi. E nós lemos na palavra de Deus, e o pastor Romo colocou nas palavras do pastor de hoje, que a sombra do Altíssimo protegeu Maria e protegeu também o menino, para que o pecado de Maria não atingisse Jesus. E ele nasceu santo e separado do pecado. Em terceiro lugar,
que, sendo pecadores, os seres humanos possuem uma natureza pecaminosa que se opõe contra Deus. Não é simplesmente ser pecador, mas o que faz um pecador. Não é simplesmente ser pecador, mas contra quem o pecador se volta. A natureza do pecador é contra Deus, e ele se voltará contra Deus em todos os momentos da sua vida. E em quarto, devemos reconhecer que isso sim é uma realidade. Enquanto este mundo existir, nascerão pecadores. Enquanto este mundo existir, pecadores estarão vindo à vida e manifestando tudo aquilo que o pecado é e quer manifestar através do homem. O que é ser um pecador? O que a Bíblia afinal nos ensina sobre ser um pecador? E por que estou tocando neste tema e usando este título? Por vezes, nós nos acostumamos com as pessoas que estão ao nosso derredor. Podem ser pai, mãe, irmãos, pessoas do trabalho, da faculdade ou da escola. Nos acostumamos com a sua presença, nos habituamos a tê-las junto conosco, nos afeiçoamos a elas. Há pessoas da nossa família a qual somos extremamente afeiçoados. Há pessoas do trabalho ou das nossas relações, vizinhos, pessoas que moram próximos de nós há décadas, que nós nos afeiçoamos. E às vezes, nos afeiçoando, perdemos de vista o fato que também são pecadores. Às vezes nos afeiçoamos, perdemos de vista o fato bíblico de observar como o pecado age na vida deles. E, infelizmente, nós, como seres humanos, criamos desculpas para quase todas as coisas. E começamos a criar desculpas também, porque o ser humano age assim ou não. Mas isso vai além. Quando, por exemplo, criamos os nossos filhos, nos habituamos com os erros deles, nos habituamos com os pequenos pecados que eles cometem, nos habituamos com as pequenas falhas que eles têm. Mas a Bíblia não chama isso de pequenas falhas, a Bíblia não chama isso de pequenos pecados, a Bíblia chama isso de pecador. E nós nos habituamos a desculpar tanto a ação deles, que esquecemos na realidade como eles nasceram, quem são eles e o fato do pecado no coração deles. Nós podemos nos afeiçoar tanto a alguém que esquecer que essas pessoas precisam de Cristo para a sua salvação. Podemos nos habituar tanto com essas falhas que esquecemos que os nossos filhos precisam nesta vida tomar um passo de fé ao lado de Jesus Cristo e recebê-lo pessoalmente como seu único e suficiente Salvador. Nós devemos olhar para as pessoas com amor, sim, mas ouça isso, sem nunca esquecer sobre nenhuma delas que são pecadores. Sem jamais esquecer o fato que nasceram em pecado e saber o que a Bíblia fala sobre isso. Primeira questão que a Bíblia nos diz: ser pecador é viver em estado de oposição à santa vontade de Deus. Ou seja, o pecador ele vive em um estado, em uma condição onde ele se opõe a tudo aquilo que Deus disser a ele. E é interessante isso. É incrível olhar para o ser humano e observar isso. Se um ser humano sabe que tal coisa vem de Deus, e que tal palavra vem de Deus, e que Deus está o exortando a não fazer aquilo, é interessante como o ser humano junta todas as suas forças para fazer exatamente o contrário do que Deus disse. É interessante observar, e ao mesmo tempo é catastrófico ver isso, como o ser humano age assim. Se ele sabe que algum conjunto de regras, de princípios foi estabelecido por Deus, ele age contra, ele se opõe a tudo aquilo que Deus tem dito. Romanos capítulo 1, verso 18 diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. É isso. O ser humano prefere a impiedade. O que é impiedade? É viver como se Deus não existisse, em oposição a Ele. O que é viver em injustiça? É viver sem se preocupar com o próximo. Então ele vive para si mesmo, não se preocupa com Deus, não se preocupa com o próximo, se preocupa unicamente consigo mesmo. E sabe qual é o resultado? Nesse mesmo capítulo, Paulo vai dizer que, sabendo que são dignos de morte os que tais coisas praticam, eles não somente as fazem, mas eles encorajam os que vivem assim. Quero usar um exemplo prático.
Você ama obedecer a Deus? Você ama obedecer a lei de Deus e a palavra de Deus? Tente juntar 4 ou 5 pessoas que também amam e façam juntos aquilo que Deus quer que vocês façam. Olha, vai ser difícil você juntar 4 ou 5. Agora, você quer fazer algo que é contra Deus e contra a palavra de Deus? Não serão 4 ou 5 que você conseguirá como companheiros, serão centenas. Se você chamar as pessoas a obedecerem a Deus, você encontrará pouquíssimos companheiros. Mas se você chamar as pessoas para fazer tudo contra aquilo que Deus tem dito, você terá centenas de amigos. Assim é a natureza do ser humano. Então observe algumas coisas sobre isso. Primeiro, a seriedade dessa questão é verificada no fato que Deus deu seu próprio Filho como única oferta capaz de remir o pecado. Isso é tão sério, essa questão de ser um pecador é tão séria, ela é tão central naquilo que Deus está ensinando, que a única coisa que pode mudar isso que acontece no coração do ser humano é aquilo que Jesus Cristo fez. Nem a educação, nem a ciência, nem os sistemas de segurança do nosso estado ou país podem deter o pecado. Não existe nada nesse mundo que detenha o pecado, somente a morte de Jesus Cristo. E olha então o que Pedro nos ensina, que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse os vossos pais. O que Pedro está dizendo? Do fato de serem pecadores, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ser pecador é algo tão sério, que o Filho de Deus precisou vir a este mundo, para morrer por eles e mudar a sua realidade. Existe coisa mais séria do que isso? Existe algo que possa ser encarado com mais seriedade do que isso? Em segundo lugar, ao declarar que éramos inimigos de Deus, a Bíblia trata não de uma condição momentânea, mas de um estado de impiedade ofensiva a Deus. Romanos capítulo 5, verso 11 diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Esta inimizade do pecador contra Deus não é porque o pecador está insatisfeito, não é porque em alguns momentos ele se volta contra Deus, não. O pecador nasce desde o seu primeiro dia contra Deus, inimigo de Deus e contra tudo o que contém o nome de Deus. Você não precisa ensinar uma criança a fazer isso. Você não precisa dizer à criança que Deus é mau, que Deus não vai abençoá-la, ou que Deus está irado com ela. Ela já vai crescer desde o primeiro dia com isso no coração dela, e ela vai manifestar isso desde as suas primeiras palavras, desde os seus primeiros atos, como ela nasceu, inimiga de Deus. Não precisa ensinar. Ninguém ensina os filhos a mentir, ninguém ensina os filhos nenhum tipo de pecado. Eles já nascem assim, inimigos de Deus. E isso é a forma muito séria que a Bíblia demonstra, não como uma condição momentânea, mas como um estado. Em terceiro lugar, o Calvário é a eterna proclamação da ira de Deus sobre a impiedade da raça humana. Romanos 8,32 diz: aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Por causa dos pecadores, Deus não poupou o seu único Filho. Sabe o que Deus fez na cruz? Na cruz Deus derrama sua ira contra o pecado. Na cruz Deus derrama sua ira contra aquilo que nós somos. A santidade de Deus, violada pelo nosso pecado, exigiu condenação. E Deus derramou sobre o seu Filho na cruz a condenação do meu e do teu pecado. Se ser pecador não é algo sério, então não precisava Jesus ter feito isso. Se ser pecador não é algo que realmente custa a eternidade longe de Deus, não precisaria que Deus enviasse o seu próprio Filho. Na cruz do Calvário, Deus está dizendo: sim, eu estou irado contra o pecado. A minha ira contra o pecado chega ao ponto de oferecer o meu próprio Filho como o único sacrifício capaz de perdoar pecados. Observe agora, diante desse quadro que a Bíblia nos mostra da seriedade do fato de sermos pecadores,
algumas questões que a Bíblia cita e que podemos tirar da experiência humana sobre algo que o pecado traz ao coração. Se existe uma palavra que pode resumir o que é ser um pecador, talvez essa palavra seja egoísmo. Quanto mais vivemos, mais nós percebemos como a humanidade tem se tornado egoísta. E isso inclui algumas coisas que a Bíblia tem a nos ensinar. A primeira delas, Deus criou o homem e o seu plano perfeito é que o próprio Deus fosse o centro da vida humana. Quando o ser humano rejeita a condução, o domínio de Deus sobre a sua vida, ele está se apropriando do seu próprio egoísmo. Deus criou o homem para que Deus fosse o centro da vida dele, para que o homem vivesse ao redor de Deus, para que o homem dependesse de Deus, para que o homem amasse Deus. Sabe o que o homem pecador prefere então? Ele prefere viver em independência de Deus e longe de Deus. Também é tão comum as manifestações deste egoísmo que poucas pessoas o reconhecem. Infelizmente, nós não olhamos para o egoísmo como uma marca de pecadores. Nós pensamos, é mais uma falha do caráter deste ou daquele, mas não é. O egoísmo está entre as principais marcas da vida de um homem pecador. A sua revolta contra Deus, a falta de tudo aquilo que Deus quer dele. Então, em primeiro lugar, o que é ser um pecador? Ser pecador é viver de forma independente de Deus. O que o pecador quer? Distância de Deus. Mas permita-me dizer algo. Quando eu era criança, nós ouvimos o Evangelho pela minha mãe, numa pequena igreja, no lugar onde eu nasci. E certa vez a minha mãe, pregando o plano de salvação, perguntou a todas aquelas crianças que estavam ali: quem quer ir para o céu? Quase todos levantaram a mão. Mas ela perguntou assim: mas existe aqui, alguns não levantaram a mão? Existe aqui alguém que quer ir para o inferno? E eu lembro de um menininho, ergueu a mão e disse: eu quero ir. Ele não havia compreendido aquilo que havia sido ensinado. As outras crianças riram dele. Eu não sei se ele estava meio que dormindo ou não prestou atenção no que havia sido dito, mas eu quero ir para o inferno. Se você pergunta para as pessoas quem quer ir para o céu, qual é a resposta delas? Todos querem ir. Mas o homem pecador, que viveu a sua vida inteira independente de Deus e contra Deus, o que ele vai encontrar no céu? Ele vai encontrar aquele contra quem ele lutou durante a sua vida inteira. Ele vai encontrar o seu inimigo no céu. Por que um pecador quererá ir para o céu? Lá no céu está tudo aquilo que ele despreza. Lá no céu está a pessoa que ele mais despreza, Jesus Cristo. Entende como o homem é incoerente? Ele quer ir para o céu, mas ao mesmo tempo ele odeia Deus. Ele quer ir para o céu, mas ele despreza Jesus Cristo. Quem está lá no céu? Nós precisamos entender isso. E entender que o homem pecador precisa mudar a sua mentalidade. Em segundo lugar, ser pecador é manter uma vida de rebelião contra o governo santo de Deus. O ser humano não é pecador unicamente porque não se conforma ao padrão santo de Deus, mas também porque ele é rebelde ao governo de Deus. E a Bíblia vai nos dar alguns exemplos que eu quero citar aqui. De que forma Deus procura governar a vida dos homens. É importante dizer isso no início. Deus não obriga nenhum homem a se submeter a Ele. Deus não obriga nenhuma pessoa deste mundo a obedecê-lo. Deus não é um carrasco. Deus não quer pessoas o servindo como um mercenário, porque Deus está os pagando. Deus não quer pessoas o servindo como escravos, porque Deus os obriga. Os servos de Deus são servos que amam o seu Pai. Então, aqueles que servem a Deus porque o amam, não porque são obrigados a fazer isso. Deus jamais obrigou pessoa nenhuma a fazer o que seja. É interessante observar como Deus revelou a sua vontade aos homens. Primeiro, Ele revelou a sua vontade a homens que deveriam transmiti-la a outros, como por exemplo Adão. Adão ouviu de Deus o que os homens deviam fazer, de refugiar-se no sacrifício de sangue de animais, mostrando que sem derramamento de sangue não haveria perdão. Deus mostrou isso para Adão quando ele pecou no Éden. Adão ensinou isso aos seus filhos.
Um dos filhos fez como Adão ensinou e o outro rebelou-se. Caim preferiu seguir um outro caminho, rebelar-se contra aquilo que foi revelado. Depois, quando a humanidade chegou ao ponto que chegou, Deus mandou Noé, apenas Noé e sua família na arca. Noé então ensina os seus filhos o que Deus quer deles. Em pouco tempo, a podridão havia voltado à nação, ao povo e às pessoas deste mundo. Deus então, depois disso, toma Abraão para conduzir a partir dele uma família. E ele diz assim a Abraão: porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E através de homens assim, Deus passou a sua vontade. Disse aos homens o que ele queria que os homens fizessem e os ensinou as suas leis. Quando veio Moisés, Deus revelou sua lei de forma direta. Nós temos isso nos 5 primeiros livros da Bíblia. Deus revelou a Israel a sua lei de forma muito direta. Mas ainda há algo acima disso. Deus revelou na consciência do ser humano coisas que não podem ser apagadas. Deus revelou à consciência do ser humano a sua presença, a sua existência e o seu poder. E todos os seres humanos que nascem com isso gravado em suas mentes. Deus tem procurado agora, através da Bíblia, e você já percebeu como Hebreus começa? O primeiro capítulo, o primeiro versículo de Hebreus é incrível. Ele diz assim: havendo Deus tantas vezes falado, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Está olhando para o Velho Testamento e dizendo, Deus usou N maneiras de falar às pessoas. Com Balaão, que Deus usou? Um jumento. Houve um profeta, ou melhor, houve um homem, que querendo saber a vontade de Deus, propôs a Deus o seguinte: Senhor, se tu queres que eu faça isso, eu vou colocar a pele de um animal do lado de fora da casa. Se a pele, no amanhecer, a pele estiver molhada do orvalho, e a terra ao redor não, eu vou entender que o Senhor quer que eu faça isso. Ele colocou lá o couro do animal, Deus fez isso. Ele olha para aquilo e diz, Senhor, só para mim ter certeza, eu vou colocar mais uma vez. Se a terra agora amanhecer molhada e o couro do animal seco, eu sei que tu queres que eu faça. E Deus não se importou com a teimosia daquele homem. Deus falou com ele da mesma forma. Deus usou anjos, Deus usou sonhos, Deus usou visões para demonstrar ao homem a sua vontade. Mas sabe o que o homem pecador faz? Cada vez que ele sabe aquilo que Deus quer que ele faça, ele odeia ainda mais Deus, por uma palavra que a palavra de Deus usa como anomia, e que na nossa língua é traduzido por anarquia, que significa sem lei ou contra a lei. Porque as pessoas não amam a Bíblia? Porque nela está a lei de Deus. E sabe o que as pessoas pecadoras querem? Elas não querem nenhuma lei sobre elas. Não me venha acorrentar com essas leis, não me venha prender nessas questões. E sabe o que a Bíblia explica sobre isso? Romanos capítulo 8, verso 7 diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Ou seja, a inclinação do coração do homem é anarquia, não a lei de Deus. Os homens não amam a Bíblia. Ao contrário, ande com a sua Bíblia na mão na rua e você verá o que as pessoas dirão sobre você. Na realidade, elas não estão iradas contra você. É a repulsa que elas têm pela lei de Deus. Você tem andado com a sua Bíblia? Houve um tempo, eu era criança ainda, que quando um dos meus tios me levava junto para o evangelismo, e nós passávamos com a Bíblia debaixo do braço, as pessoas gritavam assim das casas, olha lá aqueles que estão passando com o desodorante de Deus. Eu não entendia. O que eles estão dizendo? É porque colocávamos a Bíblia embaixo do braço e segurávamos assim, e elas queriam zombar não de nós, mas de Deus, dizendo, olha lá o desodorante de Deus, segurando embaixo do braço. Outras gritavam palavras dizendo, olha, vem aqui e pregue para mim também, eu quero saber o que vocês estão dizendo. Mas em tudo que elas faziam, elas queriam demonstrar a sua zombaria e o fato que estavam contra Deus.
O que é ser um pecador? É viver em rebelião contra o governo de Deus sobre a vida deles. Eles não querem isso. Em último lugar, ser um pecador é faltar à justiça de Deus. E nós precisamos entender isso para que compreendamos o grande valor do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Em primeiro lugar, dito isto em relação à ofensa dos nossos pecados contra a santidade de Deus. A culpa dos nossos pecados, ou seja, a nossa falta de justiça, e a palavra pecado nos explica bem isso. Eu não sei vocês, mas por mais que eu possa treinar, eu nunca vou conseguir encostar nesse teto com um pulo só. Já pensou alguém no chão e de um pulo tocar lá em cima no teto, sem nenhum tipo de mecânica, apenas com a força que ele tem? Sabe o que significa a palavra pecado? É que nós pulamos e não conseguimos atingir a altura da justiça de Deus. Nós simplesmente não conseguimos fazer nada certo. Deus estabeleceu um padrão tão alto e nós ficamos pulando com as nossas boas obras, com as nossas tentativas, com tudo aquilo que tentamos, mas nós nunca conseguimos tocar lá. É tão alto para nós que nós não conseguimos, como pecadores, atingir o padrão que Deus estabeleceu. Então nos falta a justiça dele. A palavra pecado também significa o seguinte: eu não sei quem aqui já teve a experiência de atirar com arco e flecha. Eu tive poucas vezes e nenhuma das vezes acertei o alvo. Todas as vezes a flecha, ela tratou de se rebelar contra mim. Eu mirava no alvo, ela ia para outro sentido. Sabe o que é pecado? Que significa a palavra pecado? Errar o alvo. Nós somos mal de mira. Nós, pecadores, não conseguimos acertar o alvo que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu um alvo e nós não conseguimos fazer isso. E é por isso, então, que o pecado se revela em nós, por mesmo que tenhamos o desejo de fazer isso, não conseguimos. Então, o que Deus fez por nós? 1 João 2,2 diz que Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Nós jamais atingiríamos a justiça de Deus. Nós jamais atingiríamos o alvo que Deus estabeleceu. Sabe o que Deus fez? Deus enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo atinge a altura da justiça. Jesus Cristo não erra o alvo. E na sua vida demonstrou isso. Ele trocou a justiça dele pelo meu pecado. Ele tomou sobre ele o meu pecado e deu-me a sua justiça. E olha o que Romanos 5,8 diz: que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que Jesus Cristo faz? Sabendo que eu jamais conseguiria, Ele vem a este mundo e o faz por mim. Em relação à nossa inimizade contra Deus, Romanos 5,10 diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Eu gosto de usar esse exemplo. Como que é a situação de um pecador diante de Deus? Eu sempre uso o exemplo das minhas mãos, eu vou segurar o microfone aqui, mas vocês vão entender. Quando Deus criou Adão no Éden, a minha mão direita vai simbolizar Deus, a minha mão esquerda vai simbolizar Adão. Deus os criou assim. Um está de frente para o outro. Deus está de frente para Adão, de forma que a Bíblia diz que ao final do dia eles mantinham comunhão. Depois de algum tempo, o pecado entra no coração de Adão. E quem vira as costas para quem? Não é Deus que vira as costas para Adão. Não é Deus que vira as costas para o homem. É o homem que faz isso. Deus continua no mesmo lugar. Mas e o homem? O que o pecador fez? Virou as costas contra ele. E assim que o pecador nasce, é assim que o pecador vive. O que é preciso para consertar isso? É preciso colocá-los novamente um de frente para o outro. Mas sabe que o homem pecador não quer fazer? O homem pecador não quer e não pode fazer isso. Não. O homem pecador jamais fará isso.
Ele é o inimigo de Deus. Ele vai permanecer aqui na sua teimosia, ouvirá do amor de Jesus Cristo e vai morrer nessa posição contra Deus. Ele nasceu de costas para Deus e ele vai morrer de costas para Deus dizendo: olha, sou eu, é a minha escolha, eu que quero fazer isso. Sabe o que Deus fez? Deus não obrigou esse homem a virar de frente para ele. O homem aqui de costas, e Deus simplesmente fez isso. Quem virou de frente para quem? Foi Deus. Ser um pecador é algo tão terrível, que mesmo com todos os apelos de Deus, eu não quero voltar-me para Ele. Mas Deus é tão bom e tão maravilhoso que disse: olha, eu sei que você não vai querer. Eu sei que na dureza do seu coração você não vai querer isso. Mas então eu vou fazer. 2 Coríntios 5 diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Quem foi que buscou a reconciliação? Deus, não o homem. E nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Foi Deus. Foi Deus que mudou a história do homem pecador, não foi ele próprio. Por isso, 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus se volta para nós. Deus nos apresenta a Cristo. E Deus transforma a vida de um homem pecador. O que é ser um pecador? Talvez nós possamos resumir dizendo que ser um homem pecador é ser uma pessoa extremamente teimosa. Eu morrerei nos meus pecados, mas eu não vou dar o braço a torcer para Deus. E Deus, como nos demonstrando a sua infinita compaixão, diz: tudo bem, você não pode fazer nada mesmo, não há o que você fazer, então o meu filho vai à terra. Jesus Cristo vem, é oferecido no lugar dos pecadores, e o que os pecadores fazem contra ele? Zombam, maltratam, desafiam, crucificam. E falamos nesta manhã, qual foi a resposta de Jesus àqueles homens? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha Deus agindo de novo, Deus dizendo: eu sei que você é pecador, mas mesmo sendo quem você é, eu quero que você saiba quem eu sou. E Deus fez isso. Em Cristo, Deus nos mostrou quem Ele é. E a principal das questões: Deus tirou em Cristo todas as razões que um homem pecador possa pensar para dizer não a Deus. Não há mais justificativa alguma, não há mais desculpa nenhuma. Deus fez tudo o que precisava em Cristo. Nós pregamos a realidade do inferno, porque é bíblica. Nós pregamos a realidade do inferno, porque Deus nos manda pregá-la. A palavra de Deus muito claramente diz que o inferno não foi criado para os homens, mas para Satanás e seus anjos devido à sua rebelião, e que o ser humano é lançado no inferno única e exclusivamente por sua escolha. Rejeitar Jesus Cristo e dizer que quer permanecer um homem pecador. Ele tem a escolha de permanecer um pecador não perdoado, mas ele não tem a escolha sobre as consequências disso. E a consequência é o inferno e a segunda morte citada pela Bíblia. Quando então, ao final de todas essas coisas e deste mundo, a Bíblia diz que Deus lançará no inferno, lançará no lago de fogo, tanto o inferno, quanto todos os homens que pecaram, pecadores que não se arrependeram. E sabe, no final de tudo isso que nós aprenderemos, é que o pecador não precisa permanecer no seu erro e na sua teimosia. O Senhor Jesus Cristo, na sua bondade, em Mateus 11, Ele olha para aquelas pessoas que estão diante dEle, pessoas sofridas, pessoas já perto da morte, elas não têm solução para a vida delas, e Ele simplesmente diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Todo pecador tem descanso em Cristo. Basta com que ele queira. Basta que ele reconheça o seu estado e se refugie no Salvador.